da ridicularidade, né? E deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. O que importa se você está feliz? Entendeu? É que as pessoas felizes fazem coisas ridículas, eles não estão nem aí. Então vamos aqui. O que é medo? Medo é um estado emocional que surge em resposta da consciência perante uma situação de eventual perigo. Não é toda hora que eu estou com medo, mas de vez em quando eu estou com medo. Medo é algo natural do ser humano e também um alerta que levou a humanidade, a raça humana, a chegar até aqui. Você imagina na savana africana homens que não tinham medo? Não, todos tinham medo. Mas ter medo não é ficar escondido. Ter medo é se proteger para de uma posição melhor vencer o adversário. Bem explicado? Então vamos lá. Enfrentar o seu medo. Seu medo de curtir o vídeo do pastor Marcelo, curta aí. Medo de comentar o vídeo é de suma importância para mim. Saber se você tem medo, saber como você saber a respeito disso. Vai lá, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal no YouTube, Pastor Marcelo Maciano. E ó, um beijão no seu coração. E como falei no último vídeo, vamos falar aqui de um moço da Bíblia, uma história registrada no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e verso 12. Esse texto aqui de 2 Samuel, ele está tratando de alguns nomes, de alguns valentes, de homens que fizeram história, homens que mudaram situações, e muitos deles sem depender de ninguém, ali ó, por enfrentar, por ter coragem, por não ser medrosos. Eu tô aqui hoje, ó, porreta, porque esse moço, ele é um exemplo. Os homens da antiguidade eram tremendos, como disse a princípio. A savana africana, aonde os nossos ancestrais viviam, aonde a humanidade vivia, era terrível. Muitos perigos. O próprio, né, Abraão correu muitos riscos naquele deserto, mas tinha um Deus. A Bíblia diz: quando Josué sentiu medo, Deus falou com ele: Josué, sê forte e corajoso. Antes de eu começar a ministrar aqui, eu vou falar para você: ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa. Eita glória! Show! Então vamos lá no texto. O texto diz assim. Fala, Gustavão. Amém. Diz assim o texto. 2 Samuel 23, 11 e o 12. Depois dele, né, porque está tratando de um outro nome aqui, né, de um outro nome. Então, depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia
de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. É interessante, porque eu acabei de falar agora mesmo aqui que as duas reações, né, normal do medo, criado pelo seu cérebro. A primeira é correr, fugir, esconder, paralisar. Eu dei exemplo de Adão no capítulo 3, versículo 10 de Gênesis, e também dei exemplo daquele moço do livro de Mateus, capítulo 25. Tiveram medo individual. Mas agora o texto de 2 Samuel, no capítulo 23, está falando aqui para mim de medo coletivo. Por quê? Diz o texto aqui: e o povo fugia na frente, correndo, se escondendo dos filisteus. Está entendendo, irmãos? Que não tem como Deus ajudar o medroso? Porque Deus tem a intenção de destruir o inimigo. Mas se você foge do inimigo e você é a pessoa que Deus ia usar para realizar esta proeza e você está fugindo, como que você vai obter vitória se você foge das situações que você passa? Se você demora para tomar atitudes, se você não gosta de conversar sobre a situação que gera problema, como que vai se resolver se não pode tocar no assunto? Você é medroso. Medroso no sentido de correr, de não enfrentar, de se esconder, de ficar adiando, procrastinando, ou de uma outra forma, tentando buscar uma perfeição por medo de crítica. Então tem várias formas de ser medroso. Você pode ser medroso individual e também medroso coletivo. Está no meio de um monte de gente medrosa, que quando aparece algo que põe em risco a sua vida ou alguma coisa sua, você diz: não, mato ou morro. Mas é perna para que te quero. Então vamos seguir aqui, que eu vou entrar nos méritos aqui de Samá. Samá, cansado de ver aquela situação se repetindo, sempre fugindo, sempre correndo, cansado da fuga, diz o texto aqui que um dia ele resolve ficar para enfrentar o inimigo. Tem gente que vive correndo. É um atleta. E como vai resolver a situação? Correndo. Para resolver a situação, tem que ter uma postura igual a de Samar. Qual é a postura de Samar? Diz o texto aqui que não era nem uma terra grande, não. Diz o texto aqui, um pedaço de terra cheio de lentilha. Aprenda uma coisa. Para você defender os seus interesses, você vai precisar enfrentar problemas. Eu tenho dito, eu tenho dificuldades. E essas dificuldades me geram medos.
Então, eu aprendi a me conhecer e a atacar as causas dos meus problemas. Nós temos mania de pensar que a causa dos meus problemas está nos outros. Não. A causa dos meus problemas está em mim. A causa dos seus problemas está em você. E quando, eu até falei em outros vídeos aqui, quando eu aprendo a tratar das causas dos meus problemas, porque vamos fazer uma recordação rápida. Lá de Mateus 25, a partir do verso 14, a parábola dos talentos. Uma pessoa recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Para você entender, o que tinha 5 se tornou 100% maior. O que tinha 2 se tornou 100% maior. O que tinha 5 virou 10 e o que tinha 2 virou 4. O que tinha 1, se você ler o texto, ele vai dizer que teve medo. Então, qual é o motivo que tem te levado a não ser 100% melhor do que você é? O que está prendendo você nisso aí é você ter medo. Ter medo. Abrir uma cova e enterrar o que você tem. Não enterre o que você tem. Multiplique agora, imediatamente, a postura de Samar. Fique em frente os seus medos. Os filisteus vinham e tocava terror. Causava pânico na multidão. Agora eu imagino, todo mundo correndo e a uma certa distância, não fala quantas pessoas, devia ser um número bom, não sei a quantidade de pessoas. E ao chegar num determinado lugar que parecia seguro, alguém da família de Samar, que deixou ele lá sozinho, pergunta: cadê Samar? E quando olha, Samar está lá, vencendo o inimigo. Qual é o teu inimigo? É esse inimigo que te assusta. Ele pode ser o medo de conversar a respeito de algo que você não gosta de falar. Tem gente que tem medo de falar, de conversar sobre assuntos, de conversar sobre coisas que geram problemas. No próximo vídeo aí eu vou contar uma experiência minha, particular, que aconteceu do meu passado e que me amedrontava até pouco tempo. E eu vivia com aquele medo, não gostava de tocar naquele assunto. Mas ferida só dá medo de ser tocada quando ela está aberta. Porque ferida fechada pode tocar quem quiser. Eu tenho aqui uma cicatriz de uma cirurgia de apendicite. Não tem problema nenhum tocar nela, pode bater. Mas quando a ferida está aberta, dá medo só de passar perto e alguém esbarrar. Então vamos entender isso. Ou mato ou morro. Não é assim que o ditado? Então vamos entender. Samar ficou, lutou e teve vitória. Só tem um meio, irmãos. 2 meios de acabar com o medo. E de repente você está escolhendo o meio errado. Está dizendo: vou correr, eu vou evitar, eu não quero problema não. Não é buscar problema. É se para resolver a situação vai ter que gerar um problema, então gere um problema para resolver a situação. Samar gerou um problema. Os filisteus estavam acostumados a ver o povo fugir. Mas naquele dia, eles viram algo diferente. E eu já falei isso aqui. Só vai ser elogiado. Só vai ser reconhecido. Só vai ter uma vida proveitosa, satisfatória, quem tem coragem. Quem tem medo vai viver escondido, correndo, paralisado. De alguma forma vai estar ruim para ele. Mato ou morro. Ou está no mato ou está no morro. Amém? Para surgir o medo é necessário a presença de um estímulo
que o provoque. Viu? Medo gera ansiedade, insegurança, desconfiança. Vou para o próximo vídeo, o quarteto do medo. Fica comigo. Vou começar de novo aqui agora no Instagram. Mas lembrando aqui de falar a última coisa. Não tenha medo de curtir, comentar e compartilhar, pelo menos com 2 pessoas, viu? Que possa ajudar o canal do Pastor Marcelo a alcançar 1000 inscritos. Tá lá com 149 a última vez que eu olhei. Mas vamos chegar aos 1000 inscritos. Me ajude aí. Mande até para quem você não conhece. Porque não tenha medo. Não tenha medo. Show? Até daqui a pouco.